Bom dia a todos, então vamos dar início ao nosso devocional de hoje. Hoje Deus tem preparado um banquete para nós, né? Então vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Para mim tem sido bênção estar com vocês nesse tempo e eu acredito que o meu dia é diferente quando nós começamos aqui com esse estudo bíblico. Parece que Deus vai preenchendo a gente de uma forma diferente. Tenho experimentado algumas coisas maravilhosas e eu gostaria de ouvir também o testemunho de vocês, né? Depois vocês podem me escrever aí, compartilhando como tem sido o dia de vocês a partir do momento que nós participamos desse devocional, né? Um forte abraço aí para o meu amigo Bruno, que é um grande amigão do peito, né? Um cara lá de Araçatuba, tá conosco aí. Um prazer ter a companhia de você, meu irmão. E vamos começar então o nosso devocional de hoje. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos conversar hoje sobre a vontade de Deus, o que vem a ser então a vontade de Deus. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 12. Diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, nós temos aqui Paulo contando um segredo para nós. Nós temos o segredo aqui de como descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus está muito clara, muito bem descrita aqui nos versos que nós lemos. A vontade de Deus é a nossa santificação. E Paulo começa o texto dizendo que ele já instruiu os tessalonicenses acerca de como eles deveriam viver, a fim de agradar a Deus. Então, eles já tinham recebido essa instrução, e agora Paulo estava reforçando então toda essa instrução que já havia sido dada pessoalmente. Assim, irmãos, nós podemos também pensar um pouquinho, né, sobre como tem sido o nosso viver e como nós podemos viver a fim de agradar a Deus. Muita gente hoje em dia se pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus, isto ou aquilo, né? Como eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre como nós podemos descobrir essa vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, primeira coisa, nós precisamos entender
que a vontade de Deus ela tem um elemento essencial aqui, um elemento que conecta todas as outras coisas menores. Nós precisamos entender que tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, que é a santidade. Aqui está escrito bem claramente no versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E se esta é a vontade de Deus, nós precisamos perguntar sempre para Deus, quando nós estivermos diante de uma decisão, se isto que nós estamos fazendo, né, se esta decisão que nós vamos tomar nos leva para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. Se essa decisão me afasta ou me aproxima de Deus. Então essa é a pergunta essencial que deve nortear todas as nossas decisões. Hoje pode ser que você esteja tendo que tomar decisões difíceis na sua vida. Pode ser que você esteja diante de grandes desafios da sua vida. E hoje você precisa fazer essa pergunta para Deus. Esta decisão que eu estou prestes a tomar vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. E se a vontade de Deus é a nossa santificação, então nós precisamos sempre fazer essa pergunta e tudo que nós fizermos precisa nos aproximar de Deus, cada vez mais nos aproximar de Deus. Isso é muito interessante porque quando nós nos dispomos para servir ao Senhor, cada vez mais nós vamos abandonando as práticas antigas. Cada vez mais Deus mesmo vai requerendo de nós alguns passos de fé, alguns passos além, alguns passos de santidade, alguns passos que vão nos levar para mais perto da presença do Senhor. E você pode perceber isso se você olhar a sua vida desde que você se converteu até hoje. Quais foram as coisas que Deus requereu de você? Coisas que não ficaram claras de repente na palavra de Deus. Porque Deus quer que eu abra mão disso. Porque Deus quer que abra mão daquilo. De repente a sua experiência com Deus te levou a um passo de fé, a um passo de abrir mão de certos comportamentos, de certas coisas. Por exemplo, eu, logo que me converti, de cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão, né? E isso eu ficava muito, eu falava muito palavrão porque eu tinha aprendido na minha adolescência que falar palavrão era sinal de inteligência. Olha só que coisa estranha, né? Eu tinha aprendido, né? Um dos meus patrões havia me falado assim, porque quem fala muito palavrão é sinal de muita inteligência. E aí eu assimilei isso na minha mente e no meu coração, de forma que eu falava muito palavrão. E logo que eu me converti, Deus me cobrou isso. Claro que nós temos versículos, né, que falam claramente para que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe. No entanto, não foi o versículo que falou comigo, mas Deus me cobrou. E no dia do meu batismo foi o dia decisório, foi o dia que eu tomei uma decisão de purificar os meus lábios e que da minha boca não sairia mais nenhum tipo de palavrão. Nesse dia do batismo aconteceu uma coisa bem interessante. Eu saí do batismo, acabou o culto de batismo, né? Então foi uma grande festa na igreja e a gente saiu para comer uma pizza junto com o pessoal que participou do batismo ali. Muitas pessoas participaram do batismo junto comigo, né? No dia 31 de agosto de 2002, e nesse dia a gente foi na casa do pastor, na época era o pastor Steve, né? E a gente comeu uma pizza lá, todo mundo junto. Quando eu saí da casa
do Steve, na rua eu encontrei um grande amigo, né? Um grande amigo dos rolês antigos, né? E esse cara tava andando sozinho pela rua e eu falei assim, puxa, eu vou brincar com ele aqui, eu vou zoar com ele, vou fingir que tô bêbado, né? Ô, mano, e aí, beleza, tal, fingindo que tava bêbado ali. E aí o cara falou assim, ô, pelo amor de Deus, né? Você tá bêbado, né? E começou a soltar um monte de palavrão. Quando ele começou a falar aquele monte de palavrão, os meus ouvidos doeram. Os meus ouvidos doeram de tal forma que eu abaixei a cabeça, fiquei assim, né? Foi uma dor muito grande nos meus ouvidos. Nesse momento eu entendi que Deus estava me cobrando para que eu parasse de falar palavrões. E a partir daquele dia eu decidi, né, que nunca mais falaria palavrão. Aí você fala assim, mas de vez em quando solta um, né? Gente, quem me conhece sabe, né? É muito raro, mas muito raro mesmo assim eu falar algum tipo de palavrão, né? Claro que conforme a nossa cultura, né? Nossa cultura tem alguns parâmetros, né? Que são considerados palavrões. Então, eu tento ao máximo não falar nenhum tipo de palavrão, principalmente porque esse versículo aqui, né, diz que a gente precisa andar decentemente aos olhos dos que estão fora, né? Então isso a gente precisa vigiar sempre. Por quê? Porque nós somos vitrine do Senhor, nós somos a propaganda de Deus, nós somos a propaganda viva de Deus para todas as pessoas ao nosso redor. E desde aquele dia, irmãos, aí eu acordo de noite, dou aquela topada, né, o dedo mindinho bate bem na quina da cama, bem na quina do sofá, na quina da mesa, enfim, dou aquela topada no escuro e sabe o que eu falo? Glória a Deus! Glória a Deus! Né? Então é difícil a gente segurar, mas quem me conhece sabe que eu não falo palavrão e eu incentivo, né, as pessoas também a não falarem. Não tem nada a ver com inteligência, isso tem a ver com podridão dos nossos lábios mesmo, tem a ver com as coisas mundanas que vão tomando conta do nosso coração e a gente precisa se libertar de tudo isso, a gente precisa se ver livre dessas coisas todas, porque da nossa boca precisa sair somente palavras que edificam e como diz esse texto aqui no versículo 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente. Nós precisamos andar de forma decente. Será que eu e você temos sido uma vitrine do Senhor, uma vitrine bonita, onde as pessoas passam, olham e veem a propaganda de Deus nas nossas vidas? Nós precisamos ser essas vitrines. Amém? Se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje, você pode dar um amém aí nos comentários. Nós precisamos ser essa vitrine do Senhor. E todas as decisões que nós tomarmos, nós precisamos ter em mente, isso precisa ficar muito claro para a gente, né? Isso me afasta ou me aproxima de Deus, né? Essa é a pergunta que você vai fazer hoje ao tomar qualquer decisão. Isso que eu vou fazer vai me aproximar ou vai me afastar de Deus? Será que o falar palavrão, por exemplo, né, é algo que eu compartilhei aqui, abrindo o meu coração, né? Será que o falar palavrão me aproxima ou me afasta de Deus? Né? Então é interessante a gente fazer essa pergunta, né? Quando nós estamos mais próximos de Deus, então quanto mais próximos de Deus, mais a santidade de Deus vai mostrar os nossos pecados. Quanto mais perto do Senhor nós estivermos, mais a luz de Deus brilhará sobre as nossas vidas e a gente vai se sentir o servo mais inútil do mundo, porque os pecados vão começar a aparecer e a gente vai precisar se santificar. E a santificação é a vontade de Deus. Então nós precisamos buscar essa vontade de Deus para as nossas vidas, a nossa santificação. E aí tem alguns elementos, pelo menos 9 elementos aqui que eu consegui observar nesse texto, que podem descrever o que é essa santificação.
Nós sabemos que a santificação é um processo que o Espírito Santo começa em nós, é um processo que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, mas também tem a parte humana, tem a parte que é nossa. Diz aqui no versículo 11, né? Esforcem-se. Então, é preciso um esforço, uma decisão nossa para passar por esse processo de santificação. Primeira característica aqui da santificação, da vontade de Deus para as nossas vidas, como descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, é abster-se da imoralidade sexual. E isso é muito importante. Por que que Paulo pega tanto no pé do povo nessa questão da imoralidade sexual? Naquela época, irmãos, uma cultura patriarcal, uma cultura machista, né, que a mulher não valia uma pipoca seca, né, nós temos muitos homens que se envolviam com prostituição e isso era muito normal. O adultério por parte dos homens era muito normal. Percebam, por exemplo, naquele texto em que em que aquela mulher ia ser apedrejada e Jesus impede que aqueles homens apedrejem aquela mulher, onde estava o homem que estava com aquela mulher? E isso é muito interessante a gente parar para pensar, viu? Porque a mulher não estava adulterando sozinha, né? A mulher tinha algum homem que estava ali com ela. Se, no caso, ela fosse casada, né, e ela estava pulando a cerca, vamos dizer assim, quem era o homem que estava com ela? Estava adulterando junto com ela. E cadê aquele homem? Por que que só a mulher iria ser apedrejada? Então, Jesus olha para aquela mulher, tem misericórdia daquela mulher, mostra um gesto de piedade para aquela mulher, impede que aqueles homens a apedrejem, e eu digo mais, é muito provável que os homens que estavam ali querendo apedrejá-la deveriam estar adulterando com ela. Pode ser que o adulterador, né, o pecador ali, estava ali no meio daquelas pessoas que estavam querendo apedrejá-la. Então, a cultura daquela época era uma cultura muito machista, uma cultura que permitia que os homens fizessem sexo com várias mulheres aí sem nenhum peso na consciência. E Paulo combate isso com muita veemência. Em todos os seus textos, em toda a lista de pecado que ele traz, ele coloca a lista, coloca em primeiro lugar, né, como prioridade ali a imoralidade sexual, de que as pessoas deveriam se abster. Então a santidade está muito ligada também a abster-se da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, no grego a palavra é porneia, né? Que daí veio a pornografia e todas as coisas que nós sabemos muito bem que são contra a vontade de Deus. Segunda característica aqui, segunda ordem para que a gente consiga manter a santidade, para que a gente busque a vontade de Deus, é controlar o seu corpo de maneira honrosa e santa. Então todos nós precisamos controlar o nosso corpo de maneira santa e honrosa, né? Então esse é um grande desafio, porque nosso corpo, a nossa carne tende ao pecado, né? E aí a nossa carne busca sempre os prazeres hedonistas, né? O prazer a qualquer custo, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, precisamos controlar as vontades do nosso corpo. E quando nós controlamos a vontade do nosso corpo, nós vamos então ir em direção a Deus no sentido de praticar a santidade. Terceira característica aqui, terceira ordem que é dada, né, para que a gente se santifique, é não ser dominado pela paixão de desejos desenfreados, né? Então nós temos vontades dentro do nosso corpo, a nossa carne pede algumas coisas, e aí algumas pessoas permitem que o seu corpo fale mais alto, e isso acaba se tornando uma paixão desenfreada. Então é importante que nós controlemos esses prazeres, né, essas paixões, e não deixemos ser dominados por essas paixões, por essas vontades.
Se faz sentido para você, dê um joinha aí para a gente continuar firmes aqui, né? A quarta ordem é ninguém prejudique o seu irmão, né? Então é importante, irmãos, para manter a santidade, a quarta ordem aqui é não prejudicar aos irmãos. E depois diz que o quinto, né, diz nem se aproveite dele, né? Então nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar a santidade, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, e nós não podemos prejudicar ninguém. Se você vai fazer algo que vai prejudicar a outra pessoa, então você não pode fazer isso. Isso vai contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente abençoe as outras pessoas e não prejudique-as. A quinta característica aqui da santidade, né, da vontade de Deus para as nossas vidas é não se aproveitar. O contexto aqui é na ideia de defraudar, né? Inclusive esse é um dos pecados sexuais também, a defraudação, é provocar na outra pessoa um desejo que você não pode suprir naquele momento, né? Então muitos casais, jovens ou outros casais, né, acabam se defraudando, né, provocando um desejo na outra pessoa que a pessoa não pode cumprir naquele momento, não pode honrar. Então isso é defraudação e isso é se aproveitar da outra pessoa, né? E nós temos essa comparação muito grande aqui, muito clara para a gente no versículo 7, né? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então Deus nos chamou para que a gente cumpra essa vontade dele, e a vontade dele é que nós sejamos santos. E a sexta característica dessa santidade, dessa vontade de Deus, que é a nossa santificação, é praticar o amor fraternal. Está aqui no versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, embora os tessalonicenses já praticassem o amor, tanto que o amor deles ficou reconhecido em toda a Macedônia, toda a região ali do norte da Grécia ficou conhecendo o amor abnegado deles, né? Nós vemos isso lá no capítulo 1, e mesmo assim Paulo ressalta que tem esse amor fraternal ao qual eles precisam crescer, né? Eles precisam continuar crescendo, né? Insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Pratiquem o amor fraternal, e portanto o amor fraternal é aí a sexta característica dessa vontade de Deus, essa santificação que nós precisamos buscar. Sétima característica é um esforço consciente. Irmãos, como nós já falamos anteriormente, nós precisamos nos esforçar para manter a santidade. É um desafio manter a santidade nesse mundo tão que nos oferece tantas coisas de fácil, né? De forma muito fácil. Então nós precisamos manter essa santidade, precisamos buscar a vontade de Deus, que é a nossa santificação. É um esforço consciente para que tenhamos uma vida tranquila. Tem muita gente que não tem a vida tranquila, tem muita gente que além da correria para lá e para cá, tem uma vida contendiosa, né? Uma vida com muitas contendas, muitas brigas, não é uma vida tranquila, né? Então a nossa santificação, essa é a vontade de Deus, né? Para que isso aconteça, nós precisamos nos esforçar para ter uma vida tranquila. Oitava característica aqui: trabalhe nos seus próprios negócios. Sabe, gente, tem muita gente que quer cuidar dos negócios dos outros, né? Claro que se você é chamado para exercer essa função, amém, Deus abençoe, mas cuida da tua vida, né? O que a Bíblia está querendo dizer é: vai cuidar da tua vida, que seria o 11º mandamento da lei de Deus, né? Se Moisés não tivesse caído e quebrado lá a tábua da lei, né? O 11º mandamento seria: vá cuidar da tua vida, né? Esse é o elemento essencial para a nossa santificação.
Não fica bisbilhotando, cuidando da vida dos outros, né? Vai cuidar da tua vida. Eu até brinco com a Raquel que às vezes a gente está no celular, está nas redes sociais e tal, e ela fala assim, o que você está fazendo? Pode ser que eu esteja trabalhando realmente, né? Porque eu trabalho fazendo os contatos pelo WhatsApp e tal, né? Conectando as pessoas. No entanto, às vezes eu estou na rede social e aí ela pergunta, o que você está fazendo? Eu estou cuidando da vida dos outros, né? É mais ou menos isso que a rede social faz com a gente, né? A gente fica o tempo todo cuidando da vida dos outros. E por último, né? Andem decentemente. E isso é um elemento essencial para a nossa santificação. Nós precisamos andar de forma decente. Precisamos sempre pensar, né, se nós estamos sendo pedras de tropeço para as pessoas ao nosso redor. Então, precisamos andar de forma decente. Aí tem gente que fala assim, mas o que os outros pensam não é importante. O que importa é o meu relacionamento com Deus. Não é bem assim que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz, andem de forma decente aos olhos dos que estão de fora, e não dependam de ninguém. Então nós precisamos vigiar em relação ao nosso comportamento, principalmente com as pessoas de fora, Nós precisamos andar de forma decente. Que o dia de hoje seja um dia de bênção, seja um dia que nós andemos de forma decente, seja um dia em que nós busquemos a santificação. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lembre-se sempre de perguntar a Deus se isto que eu vou fazer me afasta ou me aproxima do Senhor. E como tudo que é bom passa muito rápido, já foi o nosso devocional de hoje. Uau, passou bem rapidinho, né? Mas eu creio que vai ser um dia abençoado para você e para mim, que Deus possa realmente encher os nossos corações. Vamos fazer uma oração para que nós consigamos então descobrir, e viver essa vontade de Deus para as nossas vidas, viver de forma que agrada a Deus para sempre, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado porque eu e os meus companheiros aqui nos colocamos na sua presença logo pela manhã, oferecendo esta primeira hora da manhã para o Senhor, oferecendo as nossas mentes e corações para que sejamos cheios da Tua Palavra, para que também, ó Deus, nós possamos consagrar e santificar as nossas vidas. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas, buscamos a Sua vontade, entendemos que a Sua vontade para nós é a nossa santificação e que possamos assim nos abster de toda imoralidade, controlar o nosso corpo, não sermos dominados pelas paixões, não prejudiquemos as outras pessoas, nem nos aproveitamos delas, Que nós consigamos colocar em prática todo o amor fraternal, que sejamos cheios do amor do Senhor, para que assim a gente consiga transbordar desse amor e as outras pessoas sejam alcançadas. Sabemos que isso exige um esforço consciente e queremos cuidar das nossas vidas andando decentemente, de forma que as outras pessoas vejam a imagem do Senhor resplandecida em nós. Que as nossas vidas sejam realmente essa vitrine do Senhor e que as pessoas vejam em nós o brilho da Tua glória e possam ter os seus corações e as suas vidas rendidas ao Senhor, porque o Senhor brilha em cada um de nós. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor, e que em cada oportunidade nós possamos agradar ao Senhor e viver de forma santa, de forma honrosa, de forma que a gente agrada ao Senhor para sempre. Nós oramos agradecidos e pedimos a sua bênção sobre o nosso dia, sobre todas as decisões que nós vamos tomar, sobre cada relacionamento, que os nossos lábios sejam cheios de Deus, cheios da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Muito bom ter vocês conosco. Um forte abraço
ao Bruno, ao Clóvis lá do sul do país, muito bom tê-los aqui conosco. Um abraço especial também a Esther, que está aqui conosco. Um bom dia, Esther, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês que esteve participando aqui desse devocional. Amanhã, às 6h30 da manhã, a gente continua com o nosso devocional ainda em Tessalonicenses e você é o nosso convidado para mais um banquete. O Senhor está colocando diante de nós, né, um banquete espiritual que a gente possa se fartar nesse banquete de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e um ótimo dia para a glória e honra do Senhor Jesus. Tamo junto. Lembrando que é bom compartilhar esse vídeo também com os amigos, né? Não esquece de compartilhar com todo mundo. Abraços, tamo junto, até mais. Tchau, tchau.